que também, assim como o capítulo 1, né, isso eu já venho alertando há algum tempo, também traz crimes de perigo comum, né? Então, vamos só fazer uma pequena retrospectiva para a gente contextualizar, né, o nosso encontro de hoje, e em seguida a gente dá continuidade com, eu salvo engano, faltou a gente ver apenas um artigo do primeiro capítulo dos crimes de perigo comum, que foi o artigo 257. E aí eu já faço aqui o alerta novamente, né? Porque o último artigo que contém tipo penal incriminador, pois o último artigo do capítulo é o artigo 258. E aí a gente já viu em diversas oportunidades que o 258 traz uma qualificadora pelo resultado, né, para todos os tipos penais que compõem, né, o capítulo dos crimes de perigo comum. Então, não vão esquecer desse 258. Então, o último artigo que contém um tipo penal incriminador do capítulo seria o 257. Pois o 258, repetindo, contém apenas a qualificadora para o capítulo. Vamos lá. Então, só lembrando um pouquinho, no final da aula passada, a gente viu os artigos 254, 255, a gente viu em conjunto, logo em seguida a gente viu o 256. Então, só relembrando aí, o 254 traz o crime de inundação e o 255 traz o crime de perigo de inundação. E aí, eu acho mais conveniente analisar os dois artigos juntos, porque há uma diferença básica, que é na presença da água, aí, no caso, né, já que a gente sabe que a inundação é a ocupação de um grande volume d'água em um determinado local, obviamente, para que seja crime, né? Aí, no caso da inundação em si, que é o 254, deve haver dolo ou culpa, né? E no 255, quando há somente o perigo, né, da inundação, não há a ocupação do local pelo volume de água, a forma dolosa, já que o 255 a gente já viu que não traz a forma culposa. Obviamente, né, essa ocupação desse grande volume de água em um determinado local deve, né, obrigatoriamente, expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outras pessoas, pois em ambos os casos a gente está tratando de crime de perigo concreto, certo? Então, efetivamente, em cada situação, né, fática, a gente tem que observar o momento consumativo, não o momento que se causa inundação ou que se destrói ou remove ou inutiliza obstáculo destinado a impedir a inundação. Mas se efetivamente a causação da inundação ou a remoção, destruição ou inutilização do obstáculo, seja ele natural ou não, leva perigo a esses bens jurídicos que são previstos expressamente aí nos artigos 254 e 255. Então, só relembrando que a gente já viu isso aqui na aula passada, passou a analisar os principais elementos, né, dos dois dispositivos, que comungam da maioria dos elementos, obviamente, quanto ao tipo objetivo, né, o que contém o núcleo e a ação propriamente dita, obviamente é diferente, né, porque se fosse igual, nós teríamos a repetição do crime. Dentro do tipo objetivo também alguns conceitos, né, como, por exemplo, obstáculo natural e obra, né, então, obstáculo natural seria aquele, obviamente, que não foi criado pelo ser humano, e a obra seria aquilo que foi criado pelo ser humano, né, então, salvo engano, no nosso último encontro até eu dei exemplos, por exemplo, de uma barragem, né, construída para
conter a água, como obra realizada pelo ser humano, e obstáculo natural, por exemplo, uma rocha, né, uma pedra que mantém um rio em seu leito, né? Então, a retirada desse obstáculo, mudando a trajetória do rio, levando a perigo a integridade física, a vida ou a saúde de outras pessoas, estaria configurado aí o crime. Só lembrando, pessoal, o 254 prevê a forma culposa, o 255 não. Que é o que nós vimos exatamente no quando analisamos o elemento subjetivo dos dois tipos penais, sendo que ambos são de perigo concreto, como eu já alertei-os agora há pouco, e a tentativa é perfeitamente possível por ser a fase de execução, é, ter a possibilidade de fragmentação, ou seja, ser um crime plurissubsistente. Em seguida, a gente viu o desabamento e o desmoronamento. Então, a gente viu que o termo desabamento e desmoronamento está associado também à obra construída pelo ser humano e não construída pelo ser humano, ou seja, natural. Então, desabamento é aquilo, se refere àquilo que é construído pelo ser humano, enquanto que o desmoronamento não, né? Então, por exemplo, a gente tem desmoronamento de terras, de rochas, de um barranco, certo? Obviamente, como fazem parte do mesmo tipo penal, não importa se há a conduta relacionada, né, a conduta de causar, né, de dar causa, se refira a desabamento quanto a desmoronamento, vai ser o mesmo tipo penal, e a gente viu que também é crime de perigo concreto e que há previsão de forma culposa, sendo que em relação aos demais elementos, ele comunga também com os anteriores em relação, por exemplo, aos sujeitos, né? Então, o sujeito ativo é crime comum, enquanto que o sujeito passivo é a coletividade. Nós temos aí crime vago, né? Então, todos o bem jurídico aí em si pertence ao número indeterminado de pessoas. Quanto ao tipo objetivo, né? Então, esse verbo causar, né? A gente já vem repetindo ele em vários dos tipos penais desse capítulo dos crimes de perigo comum. Então, é o fazer acontecer, né? E não importa se é intencionalmente ou se o indivíduo age com negligência, imprudência ou imperícia, pois o tipo penal, como eu já disse, né, e repito agora, prevê a modalidade culposa. Então, a gente encerrou o nosso encontro da última aula com esses três tipos penais, 255, 256 e 257. Antes da gente começar a análise, né, do último dos crimes e iniciar um novo capítulo, eu queria saber de vocês se resta alguma dúvida. Se está tudo tranquilo. Tranquilo, professor. Beleza, Lucas? Você é o representante, né? Tem a procuração da turma. Quando você responder, eu já considero respondido por todos, já que alguns, né, se manifestam, como a Fernanda, né? O Lucas também não posso deixar de citar aqui, que se manifesta via chat.
Eu espero que esteja, né, pessoal? Porque esse título em si é uma grande bobagem, né? Uma mera repetição de situações, de condutas que só se direcionam a situações distintas, né? Então, se você pegar aí o verbo que contém a maioria dos crimes, causar, dar causa, a fazer acontecer, aí depois vem o que é o crime, o incêndio, a explosão, o desmoronamento, o desabamento, a inundação, né? Então, o tipo, a diferença em si vai estar no tipo objetivo ali na ocorrência, né? Então, é um conjunto de bobagens, né, que contém aí, sem problema algum da pessoa identificar o que é, né? Vocês não vão confundir água com fogo, né? Inundação com incêndio, né? Por favor, né? Então, quem tiver nessa condição de confundir água com fogo é uma pessoa muito perigosa, né? E aí fica o alerta. O que vocês têm que estar atentos aí é a questão de quando há uma qualificadora, porque a qualificadora está bem afastada dos artigos, né? Lá no final do capítulo. Por fim, pessoal, aí a gente tem aqui, eu deixei para tratar de forma separada, propositadamente, porque é a conduta mais diferente que há dentro desse capítulo. Né? Nós não vamos ter aqui alguém dando causa a alguma desastre ou catástrofe. Nós vamos ter na conduta do 257 aquele chamado espírito de porco, né? Não basta estar acontecendo uma catástrofe, né? A pessoa ainda tem que piorar a situação. Então, essa é a conduta de quem pratica o crime do artigo 257. Então, observem que ele tem um elemento temporal muito importante, certo, pessoal? Então, nós temos aí um tipo múltiplo alternativo, né? Então, sabemos o que é isso já. Quer dizer que nós temos um tipo plurinuclear, ou seja, nós temos vários verbos que, quando praticados em um mesmo contexto fático, levará à imputação ao agente de apenas um dos crimes. E o que é mais importante a ser observado é o elemento temporal, pessoal, aqui. Em que momento é que se ocorre o crime? Então, vamos lá. Seria subtrair, ocultar ou inutilizar, certo? Por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento. Essa é a primeira parte, a parte que é alternativa, certo? Então, vamos analisar. Então, os verbos aí, o subtrair, pessoal, ele tem o mesmo sentido de outros tipos penais que vocês já estudaram, né? Então, vocês já estudaram no penal 2 o crime de furto, né? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. Nessa própria disciplina, vocês estudaram o tipo penal da subtração de incapazes, né? Que seria uma espécie. Também tem o elemento clandestinidade no agir, certo? E aqui é a mesma coisa. Aqui o verbo subtrair vai ter o mesmo sentido, esse sentido de um agir com clandestinidade em relação a certos objetos materiais, certo? O ocultar no sentido de esconder, né, obviamente, e o utilizar no sentido de tornar inútil. Eu acho bom porque eu falar essas coisas, né? Ocultar, né, esconder, inutilizar, tornar inútil. E quando a gente vai ler a doutrina, eles falam dessa forma, né? E é uma explicação tautológica, né? Então, explica a coisa com a própria coisa, né? Inutilizar é tornar inútil.
Dicionário também faz isso, né? Então, não é só a gente, não. Então, no caso de inutilizar, pessoal, seria tornar inapropriado para o fim a que se destina. E observem que eu falei que tem um elemento temporal, certo? Que é importante no momento da conduta, que é ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade. Observar aqui essa técnica do legislador, né, o que se chama de legislação intra-legis, ou interpretação analógica, não confundam com analogia, e deve ser lido da seguinte forma, que essa subtração ou a ocultação ou inutilização seria por ocasião de qualquer desastre ou calamidade, como, por exemplo, incêndio, inundação, naufrágio, certo? Então, o elemento temporal seria a ocorrência de um desastre ou calamidade. Incêndio, inundação e naufrágio, eles funcionam aí apenas como exemplos de desastre ou calamidade. E aí se refere a objetos materiais que se destinam ao serviço de combate ao perigo ocasionado pela calamidade, ao socorro ou salvamento também de pessoas que possam ser vítimas da calamidade ou desastre. Aqui, pessoal, em relação a esses materiais, nós temos materiais que são específicos, né, para o combate a esse tipo de desastre ou calamidade. Por exemplo, colete salva-vida, né, bote salva-vida por ocasião de naufrágio, extintor de incêndio, mangueiras de incêndio por ocasião de incêndio, né? Então, são materiais que são específicos para combate ao desastre, à calamidade ou salvamento das pessoas que estão em risco, estão em situação de perigo na ocasião desses eventos, certo? Mas também entra aqui, pessoal, materiais que não têm esse propósito específico, mas que possam ser utilizados para socorro e salvamento. Um exemplo, um aparelho de rádio em um barco, certo? Não necessariamente ele tem a função de socorro e salvamento, mas é óbvio que em uma ocasião, né, por ocasião de um naufrágio, aquele equipamento, o rádio, ele funciona como um equipamento para pedir socorro, certo? Então, a inutilização de um rádio nesse momento de um naufrágio, né, dando como exemplo o naufrágio, seria, em tese, né, a ocorrência desse tipo penal. Um aparelho de telefone por ocasião de um incêndio, né? Obviamente, se não for afetar a coletividade, a interrupção do serviço telefônico. Ocorrer apenas naquele local bem específico. Também pode caracterizar. Então, um telefone, um rádio, ou qualquer outro equipamento que possa ser utilizado nesses eventos, né, desastre e calamidade, pode configurar o crime do 257. E aí nós vamos ter a segunda parte, que é cumulativa em relação à primeira parte, que temos dois verbos, que são alternativos, né, que é impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Então, que também tem o mesmo sentido, né, pessoal? O evento, né, o desastre, a calamidade está ocorrendo, a pessoa coloca dificuldades, impede o serviço de salvamento e socorro, né, qualquer empecilho. Tanto o impedimento em si, né, que é impossibilitar que ocorra o socorro e salvamento, ou o combate ao perigo, ou a mera colocação de dificuldades, né, colocar empecilhos, também já configura o crime.
Então, dentro dos tipos penais aí dos crimes de perigo comum, com certeza, esse é o que se apresenta de forma mais diferenciada, né? Tranquilo? Vamos agora ver se com a explicação, né, eu consegui perpassar por todos os elementos do tipo, né? Então, nós temos aqui continuamos com a objetividade jurídica, a incolumidade pública, né? Pois aí aqui não temos como determinar a titularidade desse bem jurídico. E aqui temos um crime de perigo abstrato, né, pessoal? Basta uma das condutas, né? Subtrair, ocultar, inutilizar, impedir, dificultar. Por si só, o legislador considera que a conduta leva perigo à coletividade, não necessitando a comprovação do caso concreto. Então, o reflexo disso seria a determinação do momento consumativo do crime, né? Então, não é no momento em que a pessoa pratica uma das condutas relacionadas ao. Aliás, é no momento em que a pessoa pratica uma das condutas relacionadas ao verbo. Basta isso, sem que haja necessidade da comprovação de perigo. Agora, só lembrando, né, pessoal, o elemento temporal, porque, por exemplo, a pessoa que vai num barco que está parado, né, não tá lá ancorado, né, e não está em situação de desastre, né, não está naufragando, e subtrai um colete salva-vida, ela pratica, na verdade, o crime de furto, porque nós não temos aí o elemento temporal, né, naufrágio, certo? Se ela vai e destrói, né, um bote salva-vida, ela pratica o crime de dano, quando nós não temos o elemento temporal do desastre ou calamidade. Quanto aos sujeitos, nós vamos ter a mesma coisa dos anteriores, né? Apenas a observação aí que eu acabei de fazer quanto à questão do concurso de crimes, né? Concurso formal. Porque quando eu subtraio, por exemplo, um colete salva-vidas de um barco por ocasião de naufrágio, eu estou atingindo dois bens jurídicos. Um é a incolumidade pública, né, com o artigo 257, e outro é o patrimônio individual, né? Então, o dono desse colete, ele é sujeito passivo do crime de furto, certo? Então, observar isso. Quanto aos elementos objetivos, né, nós temos aí todos os verbos, né, que eu acabei de citar, e a questão do que é catástrofe, desastre, né? Então, o que é incêndio, o que é inundação, né? Então, são sinônimos de termos que são comuns, né? Que não são difíceis da gente entender o que significa. Aí vem mais sinônimos, né? Naufrágio, né? Que vem do latim, né? Fratura do navio. E como eu alertei, nós temos uma fórmula genérica que eu falei, né? Isso é o chamado interpretação interlegis. O que o legislador pretende, né? É verificar o elemento temporal, desastre ou calamidade. Incêndio, naufrágio, ele apenas cita como exemplo. E quanto ao elemento subjetivo, né? Nós só temos aí a possibilidade do dolo, né? Não há a forma
culposa. E como eu já alertei, né, pessoal, quanto à consumação, por ser crime de perigo abstrato, é no momento em que ocorre a ação referente a cada um dos verbos, subtração, ocultação, utilização. Então, é isso. Pessoal, o artigo 259, eu não vou nem comentar, porque ele é tacitamente revogado pelo artigo 61 da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, certo? Então, a difusão de doença ou praga, nós não utilizamos mais o artigo 259. Então, o artigo 259 ele foi tacitamente revogado pelo artigo 61 da Lei de Crimes Ambientais. E é só uma curiosidade, né? Que o artigo 61 é uma novatio legis in melius e abolitio crimes na forma culposa. Isso porque a pena do artigo 61, né, quando foi elaborado essa lei de crimes ambientais, ela foi menor do que era o 259. Por isso, novatio legis in melius. E abolitio crimes na forma culposa, porque a, o 259 prevê a forma culposa e a lei de crimes ambientais não prevê a forma culposa. Então, fica só aí a curiosidade, mas no conteúdo em si, eles são idênticos, né? Que é a questão da disseminação de doença ou praga ou espécies, né, que possam causar dano à agricultura, pecuária, fauna, flora. Por exemplo, a inserção de uma espécie não que não é nativa daquela região, né, que possa trazer um desequilíbrio ecológico, ou mesmo uma praga que possa disseminar uma lavoura, né, por exemplo, como ocorreu aqui no Ceará, né, na década, salvo engano, no começo da década dos anos 1980, que praticamente toda a produção de algodão, o Ceará era o maior produtor de algodão do país, e toda a produção de algodão do Ceará foi disseminada por uma praga, né, chamada bicudo, que era um inseto. Então, esses são exemplos desse crime, né? Só para relembrar o que a gente viu em relação a esse capítulo, né, e encerrá-lo. E basicamente o que vai diferenciar um tipo penal do outro, como eu já falei, a não ser o 257, que é bem mais diferente, seria a questão do tipo objetivo em si, não em relação ao núcleo do tipo, porque a maioria usa o verbo causar. Aí, em relação ao evento, né? Incêndio, explosão, fabrico de gás, né? Inundação, desmoronamento. E o que vai diferenciar um ou outro é observar o que é crime de perigo abstrato e crime de perigo concreto, né? Nós vamos ter apenas dois crimes de perigo abstrato, 253 e 257. E se admite a forma culposa ou não. E aí, salvo engano, não admite a forma culposa três crimes aqui, que seria o fabrico de gás, né, do 253, o perigo de inundação do 255 e o próprio 257, que a gente acabou de ver. Ok, meu povo? Não se animem com esse fim. Esse fim é apenas fim do capítulo, não é fim da aula.
Tranquilo, né? Todo mundo já está sabendo incendiar, afogar o povo. Então, vamos para frente. Nós vamos ter aí no segundo capítulo do título dos crimes contra a incolumidade pública, os crimes contra a segurança dos meios de comunicação, transporte e outros serviços públicos. Entenda-se que aqui o que se protege são os serviços públicos, como, por exemplo, meios de comunicação e transporte. Então, vamos lá. Pessoal, eu não sei se vocês estão ouvindo um barulho horrível que está me incomodando. O vizinho que resolveu fazer alguma coisa nesse horário. Acho que o senhor está na obra. Pois é, parece que eu estou numa obra mesmo. Estão serrando, não sei o que aí. Sei. Mas está atrapalhando muito, tá, Lucas? Não, professor, pode prosseguir. É porque o senhor fica pensativo, né, que não tem essas coisas. É porque me tira a concentração, sabe? O meu silêncio, assim, meio. Às vezes é porque eu me tiro a concentração, aí eu fico. Eu me desconcentro por qualquer coisa, certo? Aí, já começou de novo. Mas vamos lá. O primeiro tipo penal aí desse segundo capítulo é impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro. Né? Então, nós temos quatro incisos, certo, do artigo 260, sendo que o último é uma fórmula genérica. Né? Então, a gente deve entender que é a prática aqui de qualquer ato que possa resultar desastre. Né? Então, os verbos impedir ou perturbar se refere às condutas descritas nos quatro incisos. Então, seria destruindo, danificando ou desarranjando total ou parcialmente linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação. Então, a gente tem alguns conceitos não muito claros e óbvios aí no inciso primeiro, não em relação ao que é destruir, danificar ou desarranjar, mas linha férrea todo mundo sabe o que é, nós só temos que acrescentar o parágrafo terceiro para a gente entender melhor, porque o parágrafo terceiro é uma norma penal explicativa. Então, vamos lá ver o que traz o parágrafo terceiro, né? Para os efeitos desse artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica, em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Então, pessoal, quando se fala em linha férrea, a gente não está falando só de trens, não, certo? A gente está falando também de veículos que se locomovem por cabos aéreos, né? Bondinhos, teleféricos, certo? Então, fica essa observação em relação à linha férrea, mas não é de difícil entendimento, porque o parágrafo terceiro vem exatamente para explicar isso. Material rodante ou de tração, então, se vocês imaginarem um trem, né, um metrô, né, o VLT, né, que são veículos que se locomovem por trilhos, né, nós temos os vagões, onde os passageiros vão, né, ocupados pelos passageiros, e temos o veículo de tração, né, que é aquilo que puxa os vagões. Então, por exemplo, no trem nós temos os vagões e a locomotiva. No metrô, eu não sei como é que chama aquele carro que sai lá na frente puxando, mas é a mesma coisa. Né? Tem um que sai, os outros são apenas rodantes, eles não são de tração. Então, se refere também a isso. Talvez o termo mais estranho que nós tenhamos aí no artigo 260, inciso 1º, seria o termo obra de arte, certo? Obra de arte aqui, pessoal, se refere
não é um quadro que tem na estação, não, certo? Se refere a pontes e túneis, certo? Então, a qualquer perturbação que haja em relação ao transporte ferroviário em pontes e túneis também está alcançado aí pelo termo obra de arte. E instalação é... Obrigado aí, Lucas Rodrigues, pelo colocar aí o conceito de obra de arte do NUT aí para os colegas, né, compartilhar aí. E instalação, pessoal, é qualquer outro equipamento que seja necessário para o transporte ferroviário. Então, o transporte ferroviário, obviamente, por uma questão da sua própria estrutura de funcionamento, um trilho, né, o trem vai e volta pelo mesmo trilho, né? Então, tem apenas alguns locais onde uns podem passar pelos outros, onde tem chaves de desvios. Então, uma chave de desvio, aí no caso é considerada instalação. Nas passagem de nível, né? Ou seja, onde as rodovias cruzam as ferrovias, pelo menos era para ter, algumas têm, mas já vi muitas que não têm, cancelas, né? Que quando o trem vai passar, a cancela baixa, impedindo que os veículos que vêm pela estrada rodoviária, né, colidam, né, ou sofram algum acidente com o transporte ferroviário. Outros apenas sinais sonoros e luminosos, né, que também são considerados instalações. Então, tudo isso está protegido aí pela o inciso 1º do artigo 260, certo? A segunda hipótese que vem no inciso 2º seria a colocação de obstáculos na linha. E aí, vejam só, pessoal, a conduta não é só que possa impedir, certo? A conduta aqui é que perturbe de alguma forma, certo? Então, por exemplo, se tem algum obstáculo na linha férrea, em que o trem precise parar para a retirada do obstáculo, mesmo que isso não cause desastre, porque a gente está falando de um crime de perigo, e o dolo, até agora, o dolo para o CAPT é dolo de perigo, certo? Diferentemente do parágrafo 1º, que nós vamos ter um crime de perigo com dolo de dano, certo? Então, basta perturbar de alguma forma. O inciso 3º fala em relação à comunicação, né? Então, transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando, né? Ou colocando empecilhos ao funcionamento. Obviamente, né, pessoal, os termos aqui estão um pouco defasados. Telefone, radiotelegrafia, mas isso não desnatura o inciso 3º, porque só a questão da transmissão de falso aviso acerca do movimento do veículo, interrompendo ou embaraçando o funcionamento, já caracterizaria. Como eu disse, né, pessoal, os trens, tanto faz eles estarem indo em uma direção ou outra, eles vão pelo mesmo trilho. E a questão da comunicação é fundamental, né? Então, o sincronismo entre os veículos é fundamental, porque senão há acidente, né? Então, eles têm que passar no local exato, onde há a possibilidade de um cruzar pelo outro, no momento correto. Então, o atrapalho, né, o embaraço nessa comunicação pode trazer problemas, né? E aí, no inciso 4, vem uma regra que é genérica, praticando outro ato que possa resultar desastre, certo? Então, fica uma fórmula aí residual que alcança qualquer situação
que possa, né? Não é que cause, não, certo? Que possa causar. Como eu disse até agora, no artigo 260 caput, a gente está falando sobre dolo de perigo, certo? Não há intenção de, de causar o desastre, né? A intenção de colocar em perigo, de impedir, de perturbar o serviço. E aí nós vamos ter um parágrafo primeiro, que é o chamado desastre ferroviário. Seria um crime de perigo com dolo de dano. E aqui é se efetivamente ocorre o desastre. A natureza jurídica do parágrafo primeiro é de qualificadora. Vejam só, a pena que é estipulada para o parágrafo primeiro é bem maior, né, do que a pena que é estipulado para o caput. E uma observação muito importante, pessoal, é acerca da forma culposa do crime do artigo 260. Só há forma culposa do 260 quando efetivamente ocorre o desastre, certo? Então, vamos supor que alguém vai transportando uma carga que, de forma negligente, isso num caminhão, certo? Vamos supor que um caminhão transporta uma carga de forma negligente, não amarrou a carga direito. Ao cruzar uma passagem de nível, né, o caminhão balança, né, e a carga cai no meio do trilho. O trem, certo? À vista de longe, retiram o obstáculo da via férrea e o trem segue. Ok? Ocorreu o crime de perigo de desastre ferroviário, pelo que a gente já leu. Bora lá, meu povo, acordem. Eu sei que quinta-feira já está quase sextando, né? Mas, exatamente, Lucas, não ocorre. Por quê? Eu falei que houve negligência. Então, agora eu vou mudar um pouco o exemplo. O caminhão, né, tá com lá sua carga, a carga não foi amarrada corretamente e na passagem de nível a carga cai, ocasionando um desastre ferroviário, né? O trem não tem a possibilidade de parar, bate na coisa e o trem vem a descarrilhar. Com a mudança do exemplo, ocorre o crime? Exatamente, Gabriel. Então, é só para que fique claro que só há a possibilidade, certo, da culpa no caso de ocorrência do desastre, certo? Então, se não há o desastre, não há forma culposa. Então, a culpa só se aplica ao parágrafo primeiro, não se aplica ao caput. Tranquilo? Beleza, né? Isso é fácil demais. Vamos lá. Ver se as explicações conseguiram alcançar todos os elementos do tipo. Então, nós vamos ter a proteção da incolumidade pública, mesmo a objetividade jurídica continua a mesma, pessoal, certo? Do primeiro capítulo e do segundo. Então, aqui, o que se protege ultrapassa nessa esfera individual, atinge a coletividade, né, que a gente está falando normalmente de transporte público, né? E em relação aos sujeitos do delito, nós temos qualquer pessoa e crime vago. Lembrem-se, nós ainda estamos falando de crime de perigo comum. Lembre-se do alerta que eu fiz em relação
a denominação que o legislador deu ao primeiro capítulo, como crimes de perigo comum, né? O fato é que todos os demais capítulos também trazem crimes de perigo comum, como é o caso agora. E quanto ao tipo objetivo, né, nós temos os verbos impedir e perturbar em relação ao serviço ferroviário. E ainda desarranjar, né? Vimos o que é material rodante, material de tração, obras de arte, obras e instalações, ainda o que seria a colocação de obstáculos e o elemento subjetivo, o dolo, né? Então, para o CAPT, apenas o dolo. É crime de perigo concreto, né, pessoal? Então, verifica-se com a ocorrência da situação de perigo, né, não apenas com a conduta. E aí, em seguida, a gente viu o parágrafo primeiro, que é o chamado desastre ferroviário, e o caso de culpa com a norma explicativa do parágrafo terceiro, que se refere ao que seria estrada de ferro, certo? Então, trilhos e cabos aéreos, né? Lembrando que a forma culposa só se aplica ao parágrafo primeiro. Tranquilo, pessoal? Aqui nós vamos cair naquela situação do... Professor, Oi, Lucas. mesmo que de forma culposa, então o indivíduo impedir ou perturbar, certo? Ele responde pela forma do caput, não é isso? Não, não responde por nada. Não há previsão culposa para o CAPT. Então ele não responde por nada. Mesmo que aconteça de forma culposa, ele não responde por nada. Só vai responder a forma culposa se ocorrer o desastre. Eu Se pensei não que ele ocorrer, responderia dolosamente pelo caput. não, não, não. Quando não há a previsão culposa, não, a gente não pode punir por culpa. A questão aí é de não haver previsão mesmo. Ok? Obrigado, professor. Porque senão, Lucas, a gente estaria fazendo uma complementação da norma com uma situação muito mais grave, né? Então, a pessoa por culpa ia responder igual ao dolo, né? Isso fere o princípio da proporcionalidade, né? Além da questão da legalidade do direito penal, que não havendo previsão, não pode haver a punição. Como eu estava falando, pessoal, aqui nós vamos nos deparar com uma série de situações que são muito parecidas assim com o que a gente viu no capítulo 1º, que vai mudar o meio de transporte, certo? Então, como a gente viu o transporte ferroviário, o 261 agora vai tratar de segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Então, ferroviário, nos anos 60, e aqui especificamente o marítimo, fluvial ou aéreo. Seria expor a perigo embarcação aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. Então, não há o que a gente discute muito em relação a isso. Apenas a questão da taxatividade do dispositivo. Então, vou dar um exemplo. A pessoa pratica qualquer conduta que possa perturbar, certo, a aviação, certo? Então, por exemplo, utilização de drones na área de aeroportos. Pode configurar esse crime? Em tese, sim, né?
certo? Então, a, seria, em tese, a perturbação. Agora, cuidado, pessoal, com a questão da taxatividade. Se por acaso, vou dar um exemplo, lá em Brasília tem aquele Lago Paranoá, né? Que tem embarcações, né, que circulam com passageiros. Se a perturbação dessa embarcação configuraria o crime do artigo 261, sim ou não? Pode repetir a pergunta, professor? A perturbação de o fluxo de embarcações em um lago configuraria esse crime? Na minha visão, sim, porque ao causar o embaraçamento do fluxo, você pode causar um acidente. Então, você expõe a perigo. Então, o Lucas Eu disse acho que sim. não, porque é navegação marítima, fluvial ou aérea, e lago não é nenhum desses. Né? Exatamente, Ana Gabriela. Eu disse, cuidado com a taxatividade do direito penal. O direito penal fala em navegação marítima e fluvial ou aérea. Né? Aérea, a gente sabe, é no ar. Marítima é no mar, fluvial é no rio. Em qualquer outro local, em barragens, lagos, nós não podemos aplicar esse dispositivo, certo? Nesses locais são as chamadas embarcações lacustres, certo? Então, não se aplica o dispositivo do artigo 261. Nós não podemos fazer a analogia, né, aumentando o alcance da norma. Quer dizer que se tiver um embaraço, um impedimento, um perigo para a embarcação lacustre não é crime? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não é esse crime. Nós vamos ver que tem um dispositivo que vai, de forma residual, alcançar todo tipo de transporte que não seja ferroviário, marítimo, fluvial ou aéreo. Então, vai alcançar o veículo lacustre, certo? Só ter o cuidado de, por ser embarcação, não colocar no 261. Então, lacustre não entra nesse tipo penal. Da mesma forma, pessoal, a gente teve lá no 260 a questão do desastre, certo? Nós vamos ter aqui também. Então, nós vamos ter o sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo, né? Então, se do fato resulta o naufrágio, a submersão, encalhe da embarcação, né? Da embarcação se refere a marítimo e fluvial, ou queda ou destruição da aeronave. Então, tem natureza de qualificadora, né? E até agora, quanto ao elemento subjetivo, nós temos o dolo genérico, tendo não especial fim de agir. E aí, o parágrafo 2º traz um especial fim de agir, que aí prevê o acúmulo da pena privativa de liberdade com a pena pecuniária, se o agente pratica o crime com o intuito de obter vantagem econômica, certo? Então, o especial fim de agir, né, leva um agravamento da pena. E como no caso anterior também, pessoal, a forma culposa só ocorre por ocasião do desastre, né? Então, lá no 260 chama de desastre, aqui chama de sinistro, mas é a mesma coisa, né? Desastre, sinistro. Então, não tem muito o que analisar aqui, a não ser
a natureza do meio de transporte, né? Vamos lá ver se a gente alcançou os principais elementos do tipo. Esse slide está tudo ao contrário. Quanto à objetividade jurídica, nós temos a incolumidade pública, né, que ultrapassa, mais uma vez, a esfera individual. E quanto aos sujeitos, nós temos a mesma coisa de todos os tipos penais até agora visto nesse título. O sujeito ativo é crime comum, né, inclusive o dono da embarcação ou aeronave, né, certo? Ele pode ser responsabilizado. E o sujeito passivo, aí nós temos crime vago, né? Obviamente, na ocorrência de sinistro, nós vamos ter como sujeito passivo aí as vítimas do sinistro. O português antigamente era muito bacana, né? Hoje em dia a pessoa escreve porque só um P e um Q, né? Nem escreve mais, bota só umas figurinhas. Antigamente o povo falava sinistro, né? Era muito, muito mais bacana. Só me lembro do Harry Potter, quando eu leio esse nome sinistro, né? Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, né? Que tem lá o sinistro, né? O cara lá que se transforma num cachorro, né? Como é o nome dele? Vamos, meu povo, vocês que são fãs do Harry Potter. Nem para falar de Harry Potter vocês querem hoje. O nome lá do cara que é padrinho do Harry Potter. Sirius Black, professor. Sirius Black, né? Exatamente. Olha, a Camila sabe, ela é fã. Então, e aí quando estão naquela cena em que eles estão lendo o futuro pela porra do chá para o Harry Potter, aparece o sinistro, né? O pessoal aqui é culto, né? Só lê Shakespeare, só lê, não lê distanciado da cultura pop. Aí não sabe dessas coisas, né? Que a gente sabe, né? Não, Camila? O pessoal passa o dia lendo Fernando Pessoa, Camões, toda a obra do Machado de Assis. Vamos lá, né? Olha aí, a Ana Gabriela é graduada em letras. Eu sou doido para fazer esse curso, mas não tenho coragem, não. Vamos lá. Eu acho bom, assim, já que a gente está no momento aleatório da aula, né? A língua portuguesa ela é muito importante para quem faz direito, certo? Então, a gente tem que ler bastante. Eu tinha um professor que dizia assim, ele era professor de Direito do Trabalho, ele dizia assim, quando ele terminava de corrigir as provas, aí ele dizia assim, pessoal, eu já vi que vocês já sabem direito. Vão agora ler Machado de Assis? Ou seja, ele não se conformava com a escrita errada. E eu tenho... qualquer dia, quem tiver interesse, eu mostro uma coleção de fotografias que eu tenho, de provas, obviamente que eu tiro a foto sem colocar o nome do aluno, né? De situações que são bizarras em relação à língua portuguesa, como, por exemplo, em uma mesma prova, o aluno escreveu sentença com C e certo com S. Eu acho que ele tinha um C e um S para usar. Aí ele só fez errar a posição, né? Eu estou com C e um S. Onde é que eu boto esse C? Onde é que eu boto esse S? Aí deve ter sido só uma falta de sorte, né? Botou o C na sentença e o S no certo. E aí tem outras coisas que são
bizarras, né? Outra, um aluno foi responder que precisava de uma prova pericial de um exame de balística, ele botou um exame cabalístico, né? Ou seja, já estão botando até baralho para fazer prova, né? E aí tem uma série, depois eu vou aqui, eu vou ler mais alguns, que é para a gente, no momento aleatório da aula, né? Porque a gente precisa dar uns intervalos, certo? Para poder a mente dar uma parada, né? Porque não tem quem aguente ficar ouvindo o professor durante 1h30, e não tem quem aguente ficar falando também durante 1h30, né? Então, eu vou recuperar essa minha coleção, depois eu comento mais com vocês. Não vão querer fazer parte da minha coleção, viu? Cuidado. Vamos voltar para a matéria. Pessoal, tem uma observação aqui que é importante, que é acerca da competência, certo? E aí, a Constituição Federal, no artigo 109, aqui não tem que a Constituição Federal, um vacilo meu, mas é a Constituição Federal, esse artigo 109. Então, aos juízes federais compete processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Então, navios e aeronaves. Ocorre que, se for barcos de pequeno porte, a competência é estadual, certo? Aqui a gente está falando de navios. Só um exemplo. Quem já andou naqueles saveiros que ficam ali na beira-mar, que tem aqueles passeios? Eu já também, Gabriela. É horrível. Fui uma vez, nunca mais fui, porque eu nunca passei tão mal na minha vida. Ali, pessoal, é um barco pequeno, né? Então, a competência numa situação dessa seria estadual, ok? O que a Constituição Federal fala é de navio de grande porte. Depois que eu saí do Saveiro, depois que acabou o passeio, eu só notei que tinha acabado umas 2 horas depois, que ainda estava minha cabeça navegando. E contra contravenções penais, é só para ficar o alerta, né? Inserir uma informação que é absoluta no direito, e essas coisas sempre são importantes a gente estar. Contravenções penais em embarcações, sempre competência da Justiça Federal. Quanto ao tipo objetivo, nós temos a exposição a perigo ou o impedimento ou dificultação da navegação marítima, fluvial ou aérea. Certo? Então, de qualquer forma, atrapalhar configuraria o crime. E no caso de sinistro, a gente ainda tem alguns termos como submersão, né, que é o afundamento, o encalhe, sendo que o elemento subjetivo a gente viu que é o dolo sem qualquer especial fim de agir, a não ser no parágrafo 2º, quando a finalidade é de lucro, aí nós temos o acúmulo da pena de multa com a pena privativa de liberdade, sendo que o crime é de perigo concreto, certo? Tem que haver a verificação na probabilidade de perigo, né, para as pessoas. Lembrando que a culpa, assim como no dispositivo anterior, a culpa é só no caso de sinistro, né? Tranquilo, pessoal, até agora? Beleza. Aí eu falei, né, pessoal, da questão do transporte da embarcação lacustre. O artigo 262, ele é residual, certo? Então, você verifica se o transporte é ferroviário, marítimo, fluvial ou aéreo, né?
Se for ferroviário, 260, marítimo, fluvial ou aéreo, 261. Se for qualquer outro tipo de veículo, embarcação lacustre ou outro transporte público, certo? Aí cai no 262, porque como ele é a forma genérica, né, ele vai abarcar, né, todo tipo de transporte que não se enquadre nos anteriores. Então, não tem muito o que comentar do 262, que seria expor a perigo outro meio de transporte público, impedindo-lhe, dificultando o funcionamento, né? Então, qualquer transporte público. Na mesma estrutura dos anteriores, a gente tem também uma qualificadora quando há, de fato, o resultado desastre. E também a culpa só vai ocorrer no caso de desastre, certo? No caso apenas do caput, né, que é apenas a exposição a perigo, não há punição na forma culposa. A punição na forma culposa vai haver apenas na hipótese do parágrafo 1º, se há o resultado do desastre. Então, nós vamos ter aqui que a única diferença é o meio de transporte, né, que não é ferroviário como no 260, nem marítimo, fluvial ou aéreo como no 261. O resto é a mesma coisa, meu povo. Mais do mesmo. E aí fica o alerta. Eu já disse para vocês que vocês vão esquecer o artigo 258. Vocês vão esquecer, nesse título, 3 artigos. Aqui eu vou apresentar o segundo que vocês vão esquecer. É o 263. Que é uma qualificadora pelo resultado. Exatamente como é no 258. A única diferença, pessoal, é que só se aplica o 263 no caso de desastre. Né? Se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no 258. O 258 nós já vimos. Então, a gente tem que verificar se há a conduta dolosa ou culposa e ver o resultado, se há lesão corporal de natureza grave do dolo ou morte no dolo, ou se há lesão corporal na culpa ou morte na culpa, certo? A única diferença é que o 263 bota uma condição anterior para a aplicação do 258, que é a ocorrência de desastre ou sinistro. Tranquilo, meu povo, até aqui? Beleza, né? Então, vamos digitando a matrícula aí para registrar a frequência. Em seguida, eu paro a gravação e a gente tem aqueles minutos livres para conversar sobre o que quiser, até sobre o Harry Potter de novo, se quiser.